Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Esta é mais uma notícia oferecida pela TV Vianet.vip, a melhor IPTV do Brasil. Assinaturas a partir de R$15. Fábio Mota, quem eu recebo hoje aqui no estúdio, é o candidato pela chapa Reconstruindo Vitória, tem como vice-presidente na chapa Djalma Nunes Abreu, e essa chapa não concorre aos conselhos deliberativo e fiscal. Deixa eu dar boa tarde aqui ao atual presidente. Prazer. Boa tarde, Obrigado por aqui comparecer à nossa sabatina. Lembrando que Fábio Mota é advogado, historiador, pecuarista, pós-graduação em processo civil e, como todos sabemos e vivenciamos também, Fábio Mota é atuante na vida pública há muitos e muitos anos. Já foi secretário municipal de mobilidade, entre outras funções. Esteve recentemente também trabalhando na prefeitura, agora dedica-se única e exclusivamente ao Vitória. Bom, deixa eu apresentar também os jornalistas que participam hoje aqui da nossa sabatina. Rafael Teles e Juan Melo, repórteres do GE. Globo. Rafael Santana, que é editor da TV Bahia. Herben Gramacho, editor de esporte do Jornal Correio. E Paulo César Gomes, que é comunicador no portal iBahia. A gente vai abrir com a pergunta de Herben Gramacho, que é editor de esporte do Jornal Correio. Já está posicionado lá na nossa redação. Herben, boa tarde para você. Você tem até 2 minutos para fazer a sua pergunta. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, candidato Fábio Mota. O senhor tem afirmado nesses 10 meses, quase 11 meses de mandato, que até então seu trabalho é de reconstrução do Vitória. O clube equacionou dívidas fiscais, fez mudanças na divisão de base, captou recursos através de novos patrocinadores. E a minha pergunta é a seguinte: com mais 3 anos de mandato, se eleito, a partir de quando o senhor acredita que o Vitória estará novamente disputando títulos em pé de igualdade com seus principais concorrentes? O último título do Vitória foi em 2017, o Campeonato Baiano. E nos últimos anos o Vitória não tem chegado nem à semifinal do estadual, nem em finais de Copa do Nordeste. Bom, Heber, primeiro boa tarde à Nação Rubro-Negra, a todos os telespectadores do G1. É um prazer sempre estar aqui, dizer que você bem colocou, nós estamos reconstruindo o clube, nós encontramos um clube onde tinha salários de funcionários atrasados, de jogadores, salários da base atrasados, bolsa auxílio da base atrasado. Nós fizemos todo um trabalho de reconstrução. Hoje a gente tem orgulho de dizer que nós estamos há 10 meses no clube sem um único dia de atraso de salário de jogador, de funcionário, de fornecedores. Nós reestruturamos toda a questão da base do clube, porque nós apostamos muito na base do clube. A gente acha que a base, temos certeza que é ela que vai nos ajudar a sair desse maior problema da história do clube, que foi quando nós assumimos o clube. Então, nós fizemos toda a equação financeira, toda a reestruturação fiscal. O Vitória devia muito, deve ainda, mas a gente conseguiu fazer esses parcelamentos. A gente está fazendo o dever de casa, estamos organizando, a bola não entra por acaso, a gente está estruturando o clube para que a gente possa, sim, ser sempre forte, estar sempre disputando o título. Por exemplo, a gente está na Série C, sem receita, mas domingo a gente entra em campo, depois de 7 anos, brigando para subir, não para não cair. Se você parar para analisar, a última vez que o Vitória disputou um acesso foi em 2015, quando disputou acesso para a Série A. De lá para cá, infelizmente, todos já conhecem a história, o Vitória só brigou para não cair, brigou pelo decesso. Então, nós estamos, depois de 10 meses, equacionando toda a questão administrativa, financeira do clube. Nós entendemos que o futebol também está no caminho certo. Conseguimos agora uma base firme, sólida, que nos levou à classificação e pode nos levar à Série B. Bom, você falou aí em finanças, Fábio, e você sabe muito mais do que todos nós que o Vitória acabou fechando negativo no ano passado. Tem dívidas a curto prazo a resolver, a longo prazo você conseguiu negociar boa parte delas. O que o torcedor pode esperar do Fábio Mota, presidente, em relação a essa equação das dívidas a partir de 2023? Bom, nós, para que hoje a gente estivesse em dias e nos trilhos, nós fomos buscar dinheiro novo. Não adianta você fazer promessa, fazer proselitismo, fazer isso e aquilo, se não sei de onde vem. Nós colocamos no clube 14 patrocinadores, a soma disso dá mais de 8 milhões e meio. E esse recurso fez com que hoje a gente esteja com as contas do clube em dia. O que é que a gente pretende fazer? Renovação desses patrocinadores, a busca de outros patrocinadores. Vamos estar na Série B com a camisa mais valorizada e buscar alternativas novas. Por exemplo, nós trouxemos para o Vitória, que é o patrocinador da Seleção Brasileira, que é do Curitiba, que é o Botafogo, o Beat City. O Beat City, além de ser patrocinador do clube, ele tem um toque, ele tem uma plataforma própria. O torcedor rubro-negro pode entrar aí, beatcity.com, e ele comercializa produtos. O Vitória, além de ter recebido o patrocínio do Beat City, o Vitória esse ano fez o seu primeiro lançamento na plataforma,
vendemos R$2 milhões, 50% é do Vitória. Então é uma forma que a gente tem de buscar novas rendas, novas alternativas e outras tantas, como por exemplo, nós estamos construindo os camarotes do Barradão. A ideia é a gente vender esses 8 camarotes por R$800 mil. Esse dinheiro vai ser todo destinado à base, para que a gente melhore a base. A base hoje ela está meio que misturada junto com a parte administrativa. Nos camarotes, no fundo, a gente está fazendo novas salas, a gente vai trazer o administrativo todo para o prédio central e a gente vai, com o dinheiro arrecadado dos camarotes, vamos aumentar a quantidade de alojamentos que a gente tem hoje e a estrutura da base. Então, o nosso projeto está focado numa base forte, num redesenho todo administrativo para que o futebol dê certo. Muito bem, agora a gente vai abrir janela para Juan Melo, também é repórter do site ge.globo. Está aqui conosco. Juan, você tem até 2 minutos para fazer a sua única pergunta. Boa tarde, Guga. Boa tarde, candidato. Candidato, desde que o senhor retornou ao Vitória, o senhor falou muito da crise financeira do clube, como encontrou o clube em uma situação muito complicada. Por outro lado, a sua gestão repetiu práticas antigas em relação à contratação maciça de jogadores, né? Somente nesta temporada o Vitória contratou 32 novos atletas. A minha pergunta é, o senhor não acha que uma prática como essa também contribui para o endividamento do clube, levando em consideração que muitos desses jogadores saíram com poucas partidas, 2, ou tem gente que nem jogou sequer pelo Vitória na temporada? E queria saber qual o perfil de contratações que o senhor pretende implementar se eleito no Vitória. Primeiro que é uma forma muito injusta você fazer comparativo dessa gestão com quem estava na Série A, que tinha 70 milhões de orçamento, com quem estava na Série B, que tinha 15 milhões de orçamento, para quem assumiu um clube com a dívida enorme. Você lembra que quando eu assumi o clube, todos os jogadores que caíram com Vitória foram dispensados. Nós não tínhamos elenco, não ficamos sem um único jogador nos seus meninos da base. Nós tínhamos uma punição, que nós tínhamos 14 dias para montar uma equipe. É humanamente impossível você fazer qualquer coisa na vida sem planejamento, ainda mais no futebol. Como é que você vai montar uma equipe com 14 dias? Ou a gente montava a equipe, ou nós jogaríamos o Baiano com o nosso sub-20 e correríamos outros riscos maiores do que os que nós corremos na disputa. Então, só para mudar aí a entonação da pergunta, não dá para comparar, é completamente diferente. Então, nós fizemos as primeiras contratações pela necessidade, elas teriam que ter sido feitas, sabíamos dos riscos que poderiam ter sido, e aí eu devolvo aí a afirmação que você fez pelo seguinte: a partir do momento que a gente conseguiu pagar o Valtebor, que era o que nos impedia de fazer a inscrição, e que nós tivemos tempos para contratar, nós trouxemos o Dionísio, que é titular, o Dalto, que é o titular, o Rafinha, que é titular, o Sanches, que é titular. O nível de contratação melhorou bastante, porque a gente teve tempo, a gente pôde ter planejamento para contratar, mas inicialmente, você assumiu o Vitória tendo 14 dias, sem planejamento, sem dinheiro, devendo a todo mundo, certo? E você sabe que a relação dos jogadores, uns se falam com os outros. As pessoas nem queriam vir por clube, porque quem saiu daqui saiu 5 meses sem receber, certo? Os funcionários tinham 5 meses também sem receber. Os fornecedores, vocês lembram que vocês fizeram aquele jogo Vitória e Vasco? O jogo teve que ser interrompido em função da chuva, porque a drenagem do Barradão já não funcionava mais, os campos estavam abandonados, certo? O CT abandonado, a concentração com infiltrações, a concentração com 16 televisões queimados, certo? Os campos da Cedula em cima da base, sem condição, certo? Era quase que um pântano, os alambrados, todos eles. Então, é muito difícil você fazer comparativo. Tem situações e situações. Tem que ver, a análise que a gente precisa fazer há 10 meses atrás, como estava o Vitória e como está o Vitória hoje. O Vitória hoje é uma instituição respeitada no Brasil, está brigando para subir, certo? Não deve aos seus fornecedores, não deve aos funcionários. Trouxemos de volta o basquete, que tinha acabado há muito tempo, já fomos campeão do Nordeste. Trouxemos de volta o futebol feminino, que também tinha sido desativado, ficaram devendo às meninas. Trouxemos de volta e reestruturamos toda a questão do Remo, que voltou a ganhar e ser campeão. Criamos uma equipe de futebol de vôlei, certo? Ou seja, é uma outra realidade completamente diferente diante do que a gente encontrou. Quando eu assumi o clube, tinha contas bloqueadas dia sim, dia não. Ou para os 30 milhões que devia na Justiça do Trabalho, que nós parcelamos, ou para os 117 milhões que devia a Receita e o INSS, que a gente conseguiu enquadrar na lei de eventos e tivemos um desconto de 57 milhões, Vitória passou a dever 59, nós dividimos 180 parcelas, ou por dívida de ICMS das lojas antigas que tinha execução fiscal, que todo dia bloqueava as contas, nós conseguimos parcelar, ou por FGTS que nós parcelamos. Então, eu assumi o Esporte Clube Vitória dentro do caos, na pior fase da história do clube. E nós estamos no caminho certo, certo? Nós classificamos e domingo vamos entrar em campo para subir para a Série B. Há quanto tempo que o Vitória não entra em campo para subir e para buscar um acesso? Domingo essa é a realidade.
torcedor rubro-negro precisa estar lá para ser testemunha dessa história. Muito bem, a gente vai abrir agora para a nossa janela para o jornalista Rafael Santana, que é editor de esporte, que é editor aqui do Globo Esporte, dos telejornais da Rede Bahia. Rafa, a partir de agora, 2 minutos para você fazer a sua pergunta. Obrigado, Gustavo. Boa tarde, Fábio Mota. Presidente, nos últimos 10 anos a gente se acostumou a ver uma alta rotatividade na presidência do Vitória, né? Infelizmente. O Carlos Falcão não terminou o mandato, bem como o Ivan de Almeida e também o Ricardo Davi. Até quando se propôs uma união no clube, né? O Paulo Carneiro, por exemplo, ele foi eleito com o apoio de nomes importantes na história do Vitória, né? Inclusive o senhor que estava ao lado dele no dia da eleição. Nem quando houve essa união, o presidente acabou concluindo o seu mandato. Então, assim, a minha pergunta é, independentemente, né, dos motivos que levaram a cada um desses antigos presidentes à queda, como o senhor pretende gerir o clube de modo a acalmar essa efervescência política que existe no Vitória e, assim, encerrar essa dança das cadeiras que existe, né, digamos assim? Qualquer empresa, qualquer clube de futebol, se você não tem continuidade, você tem problema e interfere no clube. A questão da política no Vitória é grave, realmente, ela acontece. Nós tivemos aí 7 presidentes nos últimos 8 anos, praticamente um presidente por cada ano. Mas como eu vou gerir da forma que eu estou gerindo. Na verdade, tudo que eu estou falando aqui, as coisas estão acontecendo. O que eu estou propondo é dar sequência ao trabalho que a gente está fazendo, certo? Quando eu cheguei no Vitória, por exemplo, os meninos da base tinham 5 meses sem receber o Bolsa Auxílio. Um clube formador como é o Vitória. Um time importante como foi para o Brasil e para o mundo, que ganhou vários torneios internacionais, nacionais, passa 5 meses sem pagar a Bolsa Auxílio de jogador da base. Hoje está em dia, certo? Quando eu cheguei no Vitória, os campos lá de cima, além de estarem ruins, os meninos não tinham local para fazer necessidade fisiológica, não tinham vestiário para trocar roupa. Eu fiz um prédio inteiro para a base. Está lá pronto e já está funcionando. Fiz um prédio lá em cima que tem vestiário masculino, feminino, banheiro masculino, banheiro feminino, que tem sala de reunião, que tem sala para material, sala para máquina de gelo, que no andar de cima inteiro é um andar de observação. Os observadores do Vitória, que estamos agora, voltamos a fazer peneira, conseguem de lá de cima ver todos os 3 campos ao mesmo tempo. Então, o que eu estou propondo na minha reeleição é dar sequência ao trabalho que eu estou fazendo. Nós fizemos quase que um novo estádio dentro do Barradão. Hoje a gente tem um estádio homologado para 1.200 pessoas. Nós fizemos as arquibancadas do CT, também pensando na base. A base hoje joga no CT. Nós concluímos, os meninos hoje que moram no Vitória, eles não tinham sequer o muro de divisão da área onde eles moram para o terreno do lado, que era um terreno baldio. Nós fizemos um muro de 1 metro, de 1 quilômetro e 200 metros. Fizemos o paisagismo, fizemos a nova entrada, estamos concluindo a portaria. O que eu estou propondo é dar sequência ao trabalho que eu estou desempenhando, só para deixar bem claro aqui. Tudo que eu estou falando já aconteceu ou está acontecendo, não estou propondo coisas para frente. Então, eu acho que sim, que a sequência é importante. Nós montamos um planejamento, nós montamos um plano de gestão, estamos executando desde o primeiro dia que nós entramos. Na parte de futebol, o nosso objetivo sempre foi voltar para a Série B. Do primeiro dia que eu entrei até hoje, eu disse, nosso objetivo é voltar para a Série B. Nós estamos perseguindo esse objetivo. Estamos a 2 partidas de voltar para a Série B. Acreditamos muito na volta para a Série B. E na mesma coisa na questão patrimonial. Dando prioridade à base, fazendo investimento na base. Chegamos no clube e você tinha a base a partir do Sub-13. Hoje a gente tem as iniciações a partir do Sub-9. Então nós temos 9 categorias na base, o que já melhora para você buscar um menino mais novo e você não perder para outras agremiações. Chegamos lá, não tinha nem suplementação no profissional. Hoje tem suplementação no profissional, tem suplementação na base. As alimentações são balanceadas. Então eu posso dizer para você que o Vitória, mesmo na Série C, nunca cresceu tanto no patrimônio, nunca teve tão organizado administrativamente e com certeza estamos no caminho certo dentro do futebol, tanto que estamos disputando o acesso. Bom, e vem aí, caso o senhor seja eleito, mas alguns anos de presidência. 3 anos. Como solucionar essa questão financeira? Acredito que você tenha feito algumas parcerias, buscado patrocínios. É o caminho também para poder trabalhar, fazer muito com pouco? E tem outros caminhos. Nós hoje temos certidões. O Vitória não tem certidões há mais de 8 anos. Nós temos todas as certidões fiscais, o que permite que a gente vá buscar recursos dos governos federais, dos governos estaduais, certo? O que permite que a gente vá buscar também patrocínios estatais. Você abre um novo horizonte, um novo caminho para agregar valor ao que você já tem hoje e aumentar a capacitação. Você tem que buscar para que você possa sair do lugar.
Muito bem, vamos então agora chamar o jornalista Paulo César Gomes, comunicador e repórter do site Ibaía. Paulo, obrigado pela sua participação. 2 minutos para a sua pergunta. Obrigado, Gustavo, pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos. E a pergunta para o presidente candidato Fábio Mota é a seguinte, é sobre o perfil dos profissionais do departamento de futebol, tanto os técnicos das divisões de base e também da comissão técnica profissional, como os gestores. Nos últimos anos, o Vitória foi em busca no mercado de profissionais qualificados, profissionais com curso na FIFA, na CBF, gestores também profissionais, mas o futebol foi muito mal nesses últimos anos. E o futebol, sabemos, tem um componente emocional. Temos aqui na Bahia grandes profissionais que têm identificação com o clube. Muitos desses que vieram de fora não conhecem a importância histórica do Vitória, não tiveram um comprometimento, não tiveram nenhum tipo de experiência no passado. E temos aqui grandes profissionais, poderia citar aí o Preto Casagrande, o próprio Aguinaldo Liz, o Rodrigo, o Flávio Tanajura, que trabalhou muito tempo. Vocês já pensaram nesse aspecto do aproveitamento desse pessoal que tem identificação, que tem a raiz com o clube, para tentar organizar, para tentar dar esse componente que o Vitória tanto precisa para dar essa virada novamente no futebol, já que anda muito castigado, muito derrotado nos últimos anos? Bom, o Vitória também, além de revelar craques, revelou grandes profissionais. Você tem o João Paulo hoje, que é o principal executivo da base do Palmeiras. Você tem o Carlão, que por muito tempo foi o principal responsável pela base do Atlético do Paraná, e por aí vai. O Vitória, ao longo dos anos, perdeu esses profissionais porque não teve como pagar. Na medida que você tem um insucesso esportivo dentro do campo, as receitas caem e esses profissionais foram embora porque tinham salários maiores. Mas é evidente que você tem que usar a criatividade quando você está dentro de uma crise financeira. O Vitória hoje está dentro de uma crise financeira. Tem que buscar o perfil de profissional que seja dentro do perfil e do modelo de jogo do próprio Esporte Clube Vitória. O Vitória tem uma tendência e tem uma tradição de revelar grandes atletas, mas isso não é por acaso, isso é porque você tem que ter uma boa estrutura, que é o que a gente está fazendo, e tem que ter profissionais identificados com a base. Eu considero hoje que o João Bussi, que passou 5 anos pela base, ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, inclusive com o Sub-17, treinando já o Vitória, junto com o Marco, que é seu auxiliar, são 2 pessoas que são oriundos da base do Vitória. Eu considero que o departamento de futebol está bem entregue ao Edgar, que é o nosso diretor, que faz bem esse perfil e essa gestão junto deles, com o Ricardinho, que também é oriundo da base. Então, hoje a gente tem um comando técnico completamente identificado com a base, são pessoas que conhecem a realidade do clube, que já vivenciaram essa realidade. Se eu for reeleito presidente do Vitória, já posso adiantar aqui que o João Bussi será o nosso treinador para a próxima temporada. E ele já mapeou o que ele precisa para a próxima temporada, ele já está estudando quem são as próximas contratações, diferente de quando eu entrei. Quando eu entrei, você tinha 14 dias, tem que sair contratando de qualquer jeito para colocar o time no campeonato. Então, hoje a gente já tem um planejamento todo feito, a gente já tem as peças que a gente precisa buscar para a próxima temporada, já temos os nomes, as posições, porque teve tempo para a gente organizar. Então, eu acho que hoje o departamento de futebol está bem entregue, da mesma forma como a base. A base, a gente tem toda uma estrutura, que tem Thiago Noronha como diretor da base, e abaixo dele todos os coordenadores, desde o Gricelli, que é o treinador do Sub-20, até os outros 9 treinadores com comissão técnica. Nós temos um modelo desempenhado para cada categoria, que segue desde o Sub-9 até o Sub-20, até o profissional. Nós reestruturamos completamente, não só a questão física da base, mas também a questão de ideias, a questão de paradigmas, a questão de modelos. Então, eu acho que hoje a gente está no caminho certo, tanto na base como no profissional, e tem que ser essa mescla. Um time formador como é o Vitória, que tem título de formador, tem que ter sempre uma sintonia do futebol como um todo, desde o profissional até a base. Hoje a gente está bem entregue, mas eu não vou descartar, você falou aí, uma série de profissionais que trabalharam no próprio Vitória, que foram jogadores do Vitória. O Flávio é um amigo do clube, que também já tem um outro projeto, está em outro clube. O Aguinaldo também jogou no Vitória, foi auxiliar técnico, é um amigo do clube. São todas pessoas que estão dentro do nosso leque de observação, com certeza. Bom, a gente tem mais um minutinho, deixa eu ir para a arquibancada então. Você tem falado muito, se orgulhado do aumento do número de sócios. Como o que a sua chapa pretende para multiplicar, duplicar, triplicar o número de sócios e tornar o Vitória ainda mais popular? Nós trouxemos a torcida para dentro do clube há muitos anos, que você não tem 7 partidas consecutivas com mais de 20 mil pessoas no estádio. A média do Vitória era de 2, 3 mil. A torcida abraçou o projeto da reconstrução, está dentro dele.
Nós, através da TV Vitória, deixamos o torcedor em sintonia online com o Vitória, transmitimos os jogos do Sub-17, Sub-15, Sub-20, brasileiro de aspirante, basquete, fizemos um aplicativo específico para o sócio-torcedor, certo? Criamos a camisa com preço para o sócio-torcedor. Então, nós trouxemos o torcedor do Vitória, abrimos o clube e ele tem mostrado isso nos jogos e como sócio-torcedor. Quando eu assumi eram 4 mil, hoje a gente tem mais de 10 mil sócios. Muito bem, a gente agora convida o jornalista Rafael Teles, repórter do GE. Globo, que já está ali na tela com a gente, para fazer a pergunta dele até 2 minutos. Teles. Valeu, Guga. Boa tarde, Fábio. Fábio, eu queria saber o seguinte, você está no cargo de presidente do Vitória há mais ou menos um ano, né? Primeiro de forma interina, ali durante o afastamento de Paulo Carneiro, nos últimos meses já de forma efetiva. Durante todo esse tempo, você falou que não queria estar ali. Você disse até que não ia se candidatar, que não era sua intenção, não estava nos seus planos, e agora você sai candidato. Eu queria primeiro entender o que aconteceu para você mudar de ideia, e segundo, eu queria saber se faz parte dos seus planos, em caso seja eleito, ter uma dedicação exclusiva ao Vitória, já que você também é atuante no cenário político de Salvador. Vamos lá. Primeiro, isso é verdade, sua afirmação. Eu era secretário de Cultura e Turismo da cidade de Salvador e era presidente do Conselho Deliberativo do Vitória. Eu era o terceiro na linha hierárquica do clube. O presidente foi afastado, o vice ficou um tempo, depois se licenciou. Eu aí assumo o clube e, em sequência, teve o afastamento definitivo e a renúncia do vice. Foi quando eu saí da Secretaria de Cultura e Turismo, vim para o Vitória. E, a partir daí, que são 10 meses, não é um ano, eu estou há 10 meses no clube. Eu assumi o clube no dia 25 de outubro, então 10 meses e alguns dias, como presidente do Vitória, certo? Então, eu não tenho dificuldade nenhuma de dizer para você que, se eu for eleito presidente do clube, eu cumprirei meu mandato durante os 3 anos. Não tem, até porque esse mandato atual vai até dezembro. O próximo mandato, que a eleição é amanhã, aproveito para convocar o sócio-torcedor para ir ao estádio votar amanhã, você tem que votar, exercer seu direito de cidadania, ele vai a partir de janeiro. Então, é de janeiro de 2023, com mais 3 anos para o próximo presidente. Então, eu assumi o cargo em função de substituições. Hoje eu estou definitivo até 31 de dezembro, e aí você vem a posse em janeiro. Porém, nos próximos 3 anos eu serei sim, a não ser que tenha um fato superveniente, maior, os desígnios de Deus, a gente não pode estar aqui sabendo o que é que vai acontecer, mas se eu tiver vida e saúde, eu pretendo sim ser presidente do Vitória pelo mandato que eu fui eleito durante os 3 anos. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. Eu sei que o Vitória está desvalorizado hoje, mas faz parte do seu projeto, nos próximos 3 anos, valorizar ainda mais o clube. Vem a pergunta de Sociedade Anônima de Futebol. Vitória tem esse plano, não agora, mais para frente. Tá, só para complementar, o que me fez ser candidato a presidente do Vitória, que eu acabei não respondendo, foi, primeiro, o trabalho que eu já falei parte dele aqui que eu fiz. E o medo que eu tenho de que entrar mais uma aventura, nós passamos 7 anos aí complicado e voltar tudo para estaca zero, certo? E segundo, meu amor pelo clube. Eu não recebo salário do Vitória. Quando eu viajo, Vitória não paga minhas passagens, certo? Eu estou por amor e todo esse legado que a gente fez nesses 10 meses não pode deixar acabado. Com relação à SAF, eu acho que o Vitória está na Série C, certo? Por estar na Série C, está com uma marca muito desvalorizada. Eu acho que não é hora da gente falar em SAF nesse momento para o Vitória. O que tem que fazer é o que está sendo feito. A reestruturação é financeira e econômica. Veja que, se você pegar há 10 meses atrás e para hoje, o Vitória de hoje é muito mais valorizado que o Vitória que eu recebi. Recebi um Vitória que tinha dívidas a longo prazo. Hoje a gente conseguiu prorrogar todas as dívidas, tirar as inadimplências e atualizar. Certo? Eu recebi um Vitória que estava com seu patrimônio consideravelmente deteriorado. A gente conservou todo o patrimônio, aumentou esse patrimônio. Então, acho que a gente está no caminho certo. O que a gente tem que fazer agora é concentrar todas essas energias para ter o acesso à Série B e depois, se você tiver a Série B, você contratar uma empresa idônea, séria, para que ela faça um grande diagnóstico, para que ela explique para o conselho, para o sócio-torcedor, qual seria o melhor caminho para o Vitória. De repente, ela pode achar que é um fundo imobiliário, já que o Vitória tem uma grande área para a construção civil, ela pode achar que é uma SAF, pode achar que é uma SA, mas não somos nós que temos que entender isso. Nesse momento, o foco é subir para a Série B. Depois, se estiver na Série B, você pensa o que é que você pode ser feito a partir daí para melhorar ainda mais o Esporte Clube Vitória. Então, com as finanças equilibradas, o Vitória pode pensar ou não, né, em uma mudança de pode pensar num modelo, em um outro modelo que não seja o modelo atual. Mas primeiro você tem que equilibrar, primeiro você tem que reestruturar o que você está vivendo nos dias de hoje. Não podemos esquecer que eu não estou pregando que Vitória está a 1000 maravilhas. Nós equacionamos e equilibramos as finanças do clube, mas as dívidas são muito grandes.
Muito bem, a gente vai abrir agora, né? Terminamos as perguntas com nossos colegas jornalistas, a gente vai abrir agora 1 minuto para você falar com o torcedor, mandar um recado, considerações finais, o que você bem entender. Bom, primeiro para dizer ao torcedor que nós somos candidatos à reeleição do clube, por tudo que eu já trabalhei, que nós temos sim candidatos a presidente do Conselho Deliberativo, é a chapa de Nilton Almeida. Pedir para você que for votar em mim, vote em Nilton Almeida para o Conselho Deliberativo. Nós precisamos de um Conselho Deliberativo forte, um Conselho Deliberativo que nos apoia. Temos chapa sim para o Conselho Fiscal, que é o nosso professor e amigo Raimundo Viana, ex-presidente do clube. Nós precisamos do Conselho Fiscal também, que seja um Conselho Fiscal preparado, certo? Dizer para você que está nesse exato momento nos vendo aqui na televisão, que amanhã, domingo, é um jogo decisivo, o lugar de rubro-negro é no Barradão. Depois de 7 anos, nós vamos voltar a brigar pelo acesso, certo? É muito importante como tem sido o apoio da torcida nesse último jogo, dessa primeira fase, até porque eu acho que nós teremos novo jogo em casa, que nós vamos disputar o título. Espero todos vocês no Barradão, domingo, 16 horas. Vamos ganhar e vamos subir, vamos para cima, nego. Muito bem, conversamos aqui com Fábio Mota, candidato à presidência do Vitória pela chapa Reconstruindo o Vitória. É o nosso último dia de sabatina. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado a Fábio Mota pela presença aqui hoje. E já deixo o convite para você, mais do que convite, é obrigação ir ao Barradão neste sábado, votar, você que é sócio, e no domingo lotar as arquibancadas, torcer para o Leão, passar pelo Figueirense e encaminhar a subida, o acesso para a Série C. Tchau, muito obrigado. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.